Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é uma aula de processamento de sinais e sistemas mecânicos lineares sobre amostragem e aliasing. Tá? Então, nessa aula, que vai ser dividida em 4 partes, a gente vai falar na primeira parte sobre amostragem ideal, depois a gente vai falar sobre aliasing como uma consequência da amostragem e filtros anti-aliasing, que é para a gente lidar com esse tipo de problema, tá? Aí depois a gente vai falar sobre conversão analógico-digital e conversão digital-analógico, da onde a gente vai chegar no teorema da amostragem de Shannon. Então, no final dessa aula, dividida em 4 partes, eu espero que você seja capaz de descrever um sinal amostrado no tempo, evitar o efeito de aliasing num sinal amostrado, né? E entender princípios de conversores analógico-digital e conversor digital-analógico. Tá. Então, começando aqui pelo conceito de amostragem, né? Para a gente falar sobre isso, a gente vai considerar essa função trem de impulsos com funções delta de Dirac, né? A gente já falou sobre essa função aqui em algum momento, acho que na aula de séries de Fourier, durante o curso, né? Que basicamente é uma função composta por deltas de Dirac deslocado de um múltiplo inteiro de delta aqui, tá? Então eu tenho essa distância no tempo, delta, aqui tem uma representação dessa função, tá? Uma representação gráfica, né? Então que a cada instante delta eu tenho uma função do tipo delta de Dirac aqui representada por essa seta, né? Então a ideia da amostragem ideal, para a gente falar sobre a amostragem ideal, a gente vai utilizar essa função trem de impulsos unitários em conjunto com o sinal no tempo que a gente quer amostrar, tá? Então, em princípio, a gente vai ter uma sequência uniformemente amostrada, ideal, tal que ela é uma sequência, aqui representado por cada ponto da sequência com um índice n, né? E aí, vezes delta, para indicar que ela foi amostrada com uma taxa de amostragem delta, que vai ser igual ao nosso sinal contínuo amostrado no tempo t igual a n vezes delta. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente está fazendo aqui, tá? Como que a gente vai modelar isso? Como é que a gente faz, né? Então, a gente vai definir aqui a nossa função amostrada x de s como sendo o produto da função do sinal que eu quero amostrar por essa função trem de impulsos delta de Dirac, tá? Trem de impulsos unitários aí. E aí, isso aqui vai ser a minha representação do meu sinal no tempo amostrado com uma taxa de amostragem fs igual a 1 sobre delta, tá? Se esse delta aqui for em segundos, essa taxa de amostragem aqui é em hertz, tá? E aqui uma representação, né? Então, eu tenho o meu sinal no tempo, vezes essa minha função de trem de impulsos unitários, de novo, amostrado ou espaçados de um tempo delta, me dá a minha função, o meu sinal no tempo, amostrados a cada delta segundos aí. Tudo bem? Então, a gente está interessado em como é que é o efeito, qual é o efeito dessa amostragem na representação em frequência do meu sinal, né? Então, para isso a gente tira lá a transformada de Fourier, aplica a transformada de Fourier nesse sinal amostrado, né? Então, lá pela definição, pego a transformada do meu sinal amostrado. Então, aqui a transformada, que é a integral do sinal, vezes essa exponencial complexa aqui em dt, né, nesse limite, ou nesse domínio aqui. Substituo aquela nossa expressão de sinal amostrado aqui a partir dos deltas de Dirac, né? Então, essa integral aqui é mais ou menos complexa de trabalhar, né? Mas eu posso usar a propriedade aí de linearidade do operador de integral e do operador de somatório, troco eles de lugar, e aí eu tenho essa integral aqui, que essa integral aqui a gente sabe resolver, né? Que é basicamente uma função no tempo, vezes delta de Dirac, com um fator aqui de deslocamento, integrado em dt. Tá? Então a gente sabe resolver isso aqui, que é basicamente o valor dessa função nesse ponto aqui, nessa variável aqui, tá? Que é o que a gente tem aqui. Então, o que esse resultado está dizendo para a gente? Que a nossa representação em frequência do sinal amostrado é uma função, é alguma coisa que dada em termos desse somatório, tá? E aí, se eu prestar mais atenção nesse somatório, eu vou perceber que essa função aqui é uma função periódica no tempo,
Perdão, em F, na frequência. É uma função periódica na frequência, tá? Então existe uma periodicidade dessa função e ela tem um período 1 sobre delta, né? Como é que eu sei isso? Então, para eu mostrar a periodicidade, né, eu simplesmente tenho que mostrar que ela se repete a cada 1 sobre delta, né? E aqui é o R, o inteiro, que vai me dizer essa repetição, né? Substituo isso aqui na formulinha que a gente calculou, né? Na expressão que a gente chegou. E aí abro essas duas exponenciais e aí eu vou ver que essa exponencial aqui, né? Ela é o menos J2πRN, né? Então está dizendo aqui que é um inteiro de 2π, de 2πj, né? Ou seja, ela é 1, e aí eu mostro que essa função se repete a cada 1 sobre delta inteiro, tudo bem? Então ela é periódica. E aí tem uma consequência já, a primeira consequência interessante da gente ter amostrado o meu sinal no tempo, é que a consequência disso é que o meu sinal no tempo tem uma representação em frequência periódica. Então, olha só, a amostragem no tempo periodiza o meu sinal em frequência, tá? A representação em frequência do meu sinal, perdão. E aí a gente também está interessado em ter uma definição de transformada inversa, né? Então eu quero ir para a frequência e da frequência voltar no tempo, tá? Então aplica lá na definição, só que agora a gente vai fazer a transformada inversa só dentro do período, de um dos períodos da minha função periódica do sinal amostrado, tá? Então a gente vai definir aqui um intervalo de integração como um dos períodos dessa função periódica, aí aplica na definição, né? Esse x de s aqui é a expressão que a gente a gente acabou de mostrar, né? De novo, procedimento bem parecido aqui, essa integral é difícil de fazer, troco aqui a integral pelo somatório, caio nessa expressão aqui, agrupo essas duas exponenciais, caio nessa expressão aqui, tá? E aí fica mais simples de ver, tá? Que isso aqui vai ser integral de uma expressão periódica, né? Que só vai ser diferente de zero no caso em que n for igual a r, tá? Então, para todos os termos desse somatório aqui, vão ser nulos, menos o termo onde o n é igual a r, tá? Aí eu consigo fazer essa integral, que fica 1 sobre delta, para o n igual a r. Então, por isso que eu tenho essa expressão aqui, tá? Então, é interessante mostrar que a transformada inversa dessa minha função aqui, x de s, vai me dar o meu sinal no tempo vezes um fator de escala aqui, dado pelo período de amostragem, pela minha taxa de amostragem, perdão, meu delta lá em segundos, né? Então, com isso a gente define um par de transformadas de uma sequência amostrada, tá? E aí eu posso usar, ou é comum usar essa representação aqui, né? Então, transformada de Fourier da minha sequência do meu sinal amostrado, tá? Ou da minha sequência amostrada. Também posso representar com o x exponencial desse termo aqui, que é um jeito da gente tem de enfatizar o fato dessa função aqui, ou dessa transformada de Fourier, ser periódica, tá? Dado por essa expressão que a gente chegou, e sua transformada inversa, né? Lembrando aqui que o domínio da integral é um período daquela função periódica, tá? Então eu tenho um par de transformadas direta e inversa, né? Tem um par de transformadas de Fourier para essa sequência amostrada. Tudo bem? Então vamos entender melhor o que isso significa, né? Para isso, vamos dar uma olhada naquela função de trem de impulsos unitários, né? Então lembra lá que a gente definiu ela como um sinal periódico e a gente já viu que com um período aí TP igual a delta, né? Então a gente já viu que se eu tenho um sinal periódico, eu consigo ter uma representação em série de Fourier, né? Na verdade, essa função aqui, especificamente delta de Dirac, foi uma função de exemplo lá na aula de série de Fourier, né? Então dá uma olhadinha lá, que a gente viu como é que eu calculo esses coeficientes aqui da série de Fourier, tá? Mas o mais importante agora é que eu tenho essa representação em série dessa função no tempo aqui, I, que é o meu trem de impulsos unitários, tá? E aí, com essa representação em série de Fourier, eu consigo calcular a transformada de Fourier dessa função periódica. Isso a gente também viu lá de exemplo na hora de transformada de Fourier, né? E aí,
Só mais em detalhes aqui, né? Eu tenho, de novo, a integral de um somatório. E aí, esse cara aqui é difícil de integrar, meio complicado. Troco o somatório pela integral. Tenho essa expressão, onde eu agrupo as exponenciais e, utilizando o mesmo argumento aí da última expressão que a gente avaliou, esse cara aqui eu consigo calcular, né? A gente tem uma propriedade, a gente tem essa integral aqui, né? A gente viu lá quando começou a falar de propriedades da função delta de Dirac, é a própria função delta de Dirac deslocada desse ponto aqui, atrasada desse ponto, desse valor aqui, menos n sobre delta. Tudo bem? Ou seja, o que esse resultado está dizendo para a gente? Que a representação em frequência dessa série aqui, dessa função de trem de impulsos unitários, é periódica com um período 1 sobre delta, né? E faz sentido, porque lembra lá que eu tenho uma série periódica, né? Então a representação em frequência tem que ser discreta com esse período aqui, múltiplos do meu período fundamental. Tudo bem? Tudo bem, agora a gente quer calcular qual é o espectro em frequência do meu sinal amostrado, né, a partir dessa definição de amostragem que a gente teve, de amostragem ideal, né? Então repara que, de maneira geral, o meu objetivo aqui é saber qual é o conteúdo em frequência desse meu sinal X, tá? Mas eu só tenho acesso ao meu sinal amostrado. Então, tipicamente, eu vou passar isso num sistema de aquisição, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Amostrar ele de tempo em tempo, né, com uma certa taxa de amostragem, e aí eu quero saber qual é o espectro desse meu sinal no tempo que foi amostrado com uma certa taxa de amostragem, né? Então, a gente vai calcular essa relação aqui, né? Então, eu sei que a transformada de Fourier do meu sinal amostrado é a transformada de Fourier desse produto aqui que a gente definiu do nosso sinal amostrado no tempo, né? E a gente já viu como uma propriedade da transformada de Fourier de um produto no tempo é a convolução das respectivas transformadas das funções individuais, né, em frequência. Então, produto no tempo, convolução em frequência, propriedade aí. Então, como é que fica isso, né? A gente aplica lá a definição da integral de convolução. Repara que aqui a variável muda, aqui a variável de integração é g, né? Aqui a gente substitui transformada de Fourier da minha função trem de impulsos, a gente já calculou. Então dá esse somatório aqui, e transformada de Fourier do sinal x, que é o sinal que eu quero saber o espectro, tá? Em princípio lá. Essa integral aqui, mesmo procedimento, é difícil de calcular, mas eu troco aqui o somatório pelo integral, caio nessa expressão aqui, né? Que a gente sabe calcular a integral. Por quê? Ele é basicamente a integral de uma função vezes função delta de Dirac. Então, é o valor dessa função nesse ponto aqui em g, tá? Então, substituindo aqui esse valor, né, eu tenho que a transformada de Fourier do meu sinal amostrado é o somatório de versões da transformada de Fourier do meu sinal original, só que deslocados de múltiplos de 1 sobre delta, 1 sobre a minha taxa de amostragem, tá? E aí, de maneira geral, eu posso dizer que a transformada de Fourier do meu sinal amostrado, né? Então, enfatizando aqui que ela é periódica na frequência, é dada pelo espectro original do meu sinal original, não amostrado, só que são vários termos dele deslocadas em múltiplos aqui inteiros da minha taxa de amostragem, de 1 sobre delta, ou Fs ali, né? Podia pôr Fs vezes n aqui, tá? Ou seja, a amostragem no domínio do tempo implica numa estrutura periódica, a gente já viu, né? Já esperava isso, e contínua no domínio da frequência, tá? Então eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, está representado nesse gráfico, tá? Então aqui em vermelho eu tenho o meu sinal original, o conteúdo espectral do sinal que eu no contínuo no tempo que eu amostrei, né? E o azul é a contribuição, é o somatório, aqui o resultado do somatório
de todas as contribuições, de todos os termos dessa série, que são basicamente o mesmo conteúdo espectral, só que deslocados de 1 sobre delta. Então, desloco 1 sobre delta, 1 sobre delta, 1 sobre delta, menos 1 sobre delta, menos 2 sobre delta, e assim por diante, tá? E aí, de novo, fica aqui evidente o caráter periódico, né, da minha representação em frequência, tá? Fica aqui, tenho que tomar cuidado, porque isso aqui está escalonado, né? Eu tenho um fator de escala aqui, 1 sobre delta. Então, para eu conseguir comparar a amplitude desse espectro amostrado com o espectro original, eu tenho que multiplicar por delta, por isso que eu tenho esse fator aqui. E tem um último efeito aqui que é fundamental para a gente, que é o que a gente chama de aliasing. Por quê? Porque repara que em alguma região aqui em torno de, vou mostrar aqui, né? Em torno dessa frequência de metade da minha taxa de amostragem, o conteúdo espectral dessa primeira versão do meu sinal se somou ao conteúdo espectral dessa versão shiftada, aí, dessa versão deslocada do mesmo conteúdo espectral. Então, olha que problema, olha que a gente tem, né? Se eu não escolho uma taxa de amostragem adequada, eu não vou conseguir recuperar exatamente esse conteúdo espectral original do meu sinal, tá? Eu vou ter só acesso a essa versão com falsas representações em frequência, que a gente chama aqui, ou aliasing, tá? Então, esse aqui é o fenômeno de aliasing, né? Qual que é o problema? Uma vez que eu amostro o meu sinal dessa maneira aqui, dessa maneira, digamos assim, além do meu conteúdo espectral, eu só vou ter acesso a essa versão em azul. Eu não vou ter acesso à versão em vermelho, que é a que eu gostaria. Então, fica praticamente impossível de recuperar o sinal vermelho aqui, que é o que eu gostaria de ter, tá? Então, isso é o fenômeno de aliasing, está relacionado com a minha taxa de amostragem. Então, eu vou encerrar essa primeira parte da aula aqui e a gente continua falando um pouco mais sobre o que esse aliasing quer dizer.